Olá pessoal, eu sou Lucas Figueiredo e aqui eu vou mostrar o que eu desenvolvi com o Gustavo Jerônimo para a terceira unidade de Ciência de Dados, em que a gente continuou o processo de desenvolvimento do dashboard interativo, agora com uma funcionalidade avançada. A gente manteve o database de colisões, né, informado pela Prefeitura de Nova York. Lembrando que esse database ele é sempre atualizado com novas informações. E o primeiro modelo que a gente fez o teste foi Random Forest Trees, né, que é uma técnica que a gente viu na disciplina e ela consegue fazer vários testes de árvore de decisões, né, com um fator de aleatoriedade, né, que facilita a distanciamento, né, do overfitting, que poderia acontecer porque se a gente definisse, por exemplo, uma árvore específica, a gente provavelmente teria um bom resultado para um cenário específico, sendo que não é isso, a gente quer ter um resultado mais genérico, né, que seja mais distante possível desse overfitting, para que a gente consiga ter resultados mais precisos. Tá? Então, aqui eu vou mostrar um pouco de como que foi definido o passo a passo base, né, para essa parte. E o modelo segue bastante para os outros exemplos também, tá? Então, o primeiro passo foi definir as colunas que a gente ia utilizar, né, resolver os Nara numbers que existem nessas colunas que vão ser utilizadas, tá? E nesse caso aqui, como a gente está tentando fazer o quê, né? Qual que é o objetivo, né? Então, é tentando prever qual que é o bairro que aconteceu uma colisão sem usar os dados geográficos da tabela, né? Sem usar longitude, latitude, rua, etc, né? Usando apenas informações terceiras, né? Sem ser dados geográficos. Então, aqui a gente faz essas definições de coluna, define qual que vai ser nosso x, né? A variável que vai ser que vai ser utilizadas para treinar o modelo, e o y qual que vai ser o resultado, né? A variável target. Faz uma divisão de 40% para teste, né? Então esses valores aqui foram testados aqui, não afeta, né, o treinamento do modelo. E definir os estimadores em 1000, a profundidade das árvores máxima em 100, né? Então, esses valores eles poderiam ser maiores, mas o Colab ele tem um pouco de limitação de RAM, então a gente não conseguiu aumentar muito, né? Então, talvez fosse melhor aumentar esses valores, né? Visando que esse database é bem grande, mas não foi possível, infelizmente. A gente faz aqui em seguida o fit do modelo e salva aqui, né, usando a biblioteca JobLib, para que no dashboard a gente não precise fazer esse treinamento de novo, né? Então, aqui a gente faz um print simples da acurácia, em seguida do gráfico usando o Matplotlib, né, aqui no Colab mesmo. Tá? Então aqui, esse gráfico a gente vai analisar um pouco mais depois, né? Mas aqui já dá para ver que tem alguns valores que estão em cima do outro, né? Então tem uma certa acurácia, realmente. Então, como eu percebi que essa acurácia aqui estava um pouco baixa, eu tentei utilizar um Naive Bayes aqui, né? Que é uma ferramenta, que é um algoritmo de classificação, né? Que usa o teorema de Bayes como base. E ele funciona muito bem para textos, né? E como tinham muitas colunas aqui que eram de texto, eu decidi testar para ver o que ia resultar, né? E realmente aqui no Naive Bayes é bem mais claro que consegue uma acurácia bem melhor. Aqui chegou a 0.40, mas eu cheguei a conseguir 0.42, né? 10% a mais de acurácia que o modelo passado, né? Então o Naive Bayes ele realmente funciona bem melhor, né? Com esse tipo de dado. E aqui passando para outra etapa a gente fez também um agrupamento de agentes semelhantes, né? Utilizando caminhos. Então o caminhos ele é uma biblioteca, ele é um algoritmo de aprendizado de máquina não supervisionado, né, que ele tenta agrupar em clusters os dados, né, então ele gera várias centroides, né, que dependendo de quão longe você está das centroides, ele define um cluster para você, né, um grupo. E a gente pensou nisso porque a gente já esperava que teria uma diferença grande de clusters em relação a acidentes com mortes e acidentes sem mortes. Né? Então a gente já foi pensando nesses dois clusters, mas a gente seguiu passo a passo aqui, começou o teste com 5 clusters para dar uma visualizada, né, de como seria. No caso aqui 4, né, a gente coloquei 4 primeiro. Né, então o passo diferente que tem aqui é que a gente precisa reduzir a dimensionalidade dos dados, né, para fazer essa análise de caminhos, né, que utiliza 2 dimensões. E lembrando que também que é muito importante normalizar os dados também, porque senão a gente tem uma grande influência pode ter a influência de algumas colunas fortemente no modelo, né? Então aqui nesse modelo com quatro clusters, a gente já percebe que provavelmente só tem dois, né? Que tem duas cores bem predominantes. E em seguida a gente fez o plot aqui com dois também. E realmente provavelmente são esses dois grupos. Né?
E aqui o mais um gráfico que a gente fez foi tentando descobrir, né, o número de pessoas machucadas a partir de dados geográficos, né? Então pensando no que um reporte policial poderia acontecer. E os primeiros dados que alguém vai ter vai ser os dados geográficos, né, de localização, latitude, bairro, etc. Né? Normalmente são esses primeiros gráficos primeiros dados que chegam. Então como é que a gente consegue dimensionar a gravidade, né, do acidente? Né? Então para isso a gente usou também somente dados que não são dados previamente de análise, né? São só dados de horário, de dia, de bairro, de rua, né? Então a gente faz aqui um tratamento, né, desses dados que são textuais e um tratamento dos dados que são numéricos, tá? Faz aqui alguns pipelines para poder fazer o processamento desses dados dentro do Random Forest, faz o treinamento do modelo, salva o modelo também, né, para uso no dashboard, faz o predict, e aqui foram plotados três gráficos, tá? Esse aqui a gente não gostou tanto, né, que analisa a partir da distância, né, da reta aqui, nesses pontos, né, para analisar o modelo. Tem um outro aqui que é dos barras, também que dá para visualizar bem, mas o mais interessante foi esse aqui das retas, né, que dá para visualizar bem as informações. Mas agora passando aqui para a parte do ngrok, né, que a gente continuou usando ele, né, para analisar como dashboard. A gente fez aqui a instalação simples e a gente adicionou aqui os trechos, né, do código que utilizam que podem criar esses gráficos. A única coisa interessante aqui é que como a gente fez ali em cima usando o Matplotlib, né, que a gente precisou adaptar os gráficos para o uso do Express, né, o Plotly Express, né, para poder funcionar bem aqui no dashboard. Né, e obviamente importar aqui as bibliotecas necessárias para esses gráficos. Tá? Então aqui a gente tem o dashboard com os gráficos passados, né, interativo e tudo mais. Mas aqui embaixo tem os plots, né, da funcionalidade avançada. Então aqui a gente consegue visualizar bem, né, aquele gráfico de dispersão e ver a distância, né, mais proximamente também dos pontos, né, ver realmente quão longe eles estão. Aqui a gente tem um grupo dos clusters que a gente também pode aproximar para melhorar, por exemplo, a visualização. Tá? E aqui embaixo a gente tem a parte das retas, né? Então aqui a gente consegue também fazer algumas interações com o gráfico para poder analisar bem aqui. E uma coisa interessante que a gente chegou à conclusão é que esse dataset ele é muito bom, ele tem muitos dados, mas faltam algumas informações. Né? Então, provavelmente essas acurácias elas são um pouco limitadas por causa disso. Né? Além de dados faltantes, né, que são bem grandes a quantidade de dados faltantes, né? Então seria interessante, né, melhorar esse quesito, né? Seria um feedback interessante para a polícia de Nova York nesse quesito. E também que seria interessante acrescentar nesse dataset talvez informações climáticas, né, na hora das colisões, né, como que estava o tráfego, né, alguma medição do tráfego naquela região, né, e também alguma informação demográfica, né, algum dado demográfico dos motoristas ou do motorista envolvido, né, no acidente, né, também para talvez tirar algumas conclusões a respeito dessas informações, tá? Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção e até mais.